Olá a todas e a todos. Eu me chamo Milena Alves Paulino e sou recém-graduada em jornalismo pela Universidade Federal de Alagoas e autora da série de reportagens Contra-Ataque, Mulheres e o Futebol, que foi orientada pela professora Lídia Ramires. Essa série de reportagens contém 4 episódios. No primeiro episódio eu apresento torcedoras e principalmente o espaço do estádio enquanto um território majoritariamente ocupado por homens. Então, é necessário entender essa cultura de local onde as mulheres não se sentem à vontade para torcer para os seus clubes de coração. E principalmente ouvir os coletivos e as torcidas formadas por mulheres feministas. No segundo episódio, eu falo sobre o futebol feminino no Brasil. E aqui é importante apresentar esse histórico de proibição pelo qual o futebol de mulheres passou durante muito tempo e o quanto esses anos de proibição trouxeram resquícios para essa não profissionalização e para esse não desenvolvimento e essa não independência das mulheres que buscam essa prática e essa profissionalização do futebol. No terceiro episódio, eu trago as mulheres enquanto profissionais de arbitragem. E é necessário entender o que os números contam sobre o machismo presente nessa profissão. As mulheres, elas são minorias enquanto árbitras e assistentes e principalmente não conseguem ascensão profissional, não conseguem atuar nas principais competições esportivas do nosso futebol brasileiro, longe das principais competições da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. E no quarto e último episódio, eu trago a questão das mulheres dentro do jornalismo esportivo, dentro das funções de comentaristas e narradoras esportivas. Aqui a gente faz esse olhar em cima das recentes contratações das principais emissoras esportivas brasileiras por mulheres nesses cargos, mas ainda assim as mulheres estão longe desse protagonismo. No caso das narradoras, longe de contar as histórias do futebol e no caso das comentaristas, a questão da opinião que ainda não é dada à maioria das mulheres dentro do jornalismo esportivo. O principal questionamento que eu trago em todo o meu projeto é a seguinte pergunta: o que impede a entrada, a permanência e a ascensão de mulheres no futebol? Quando a gente fala de entrada, é necessário fazer esse resgate histórico de que as mulheres já estão há muito tempo no futebol. Não é uma discussão recente, não é uma ocupação recente. Então, é necessário trazer esse histórico que por muito tempo foi apagado da nossa história. Quando a gente fala de permanência, é sobre os principais problemas que as mulheres enfrentam quando estão ocupando espaços dentro do futebol. E a ascensão é sobre o protagonismo feminino nesses espaços, seja como torcedora, seja como profissional do futebol. O meu processo de produção jornalística, ele passou por algumas etapas. O primeiro deles foi a escolha do formato e da temática a ser trabalhada no projeto. O formato, trabalhar com reportagens radiofônicas, é muito da minha experiência, principalmente fora dos muros da universidade. O meu estágio na Rádio Difusora de Alagoas me aproximou do radiojornalismo e me fez buscar trabalhar o radiojornalismo dentro desse meu trabalho de conclusão de curso e a temática, porque enquanto mulher dentro do jornalismo, o meu olhar sobre as demais questões das mulheres dentro do futebol me trouxe essa necessidade de ampliar debates e discussões. A outra etapa, que fez parte do meu processo foi a elaboração das pautas, escolher os 4 temas que iriam ser trabalhados, foram muito importantes para entender quais necessidades, quais assuntos eram mais relevantes e principalmente as suas abordagens que já foram apresentadas. As fontes entrevistadas foi das minhas etapas, foi a minha terceira etapa no caso. Foram 14 fontes entrevistadas para essa produção do meu TCC. A quinta etapa foi a redação para o radiojornalismo, entender a importância do ouvir para poder transmitir ao ouvinte, O radiojornalismo, ele busca essa objetividade, essa clareza na informação, sem deixar, é claro, de emocionar, de tocar, de problematizar as situações. E a última etapa,
que foi a montagem e a edição. A montagem ela aconteceu logo depois do encerramento de todas as minhas entrevistas. Então, após encerrar as entrevistas com as minhas fontes, eu parti para a parte da montagem, né? Decupei todas as entrevistas e construí o roteiro de cada episódio. E ao final, fiz a edição, né? Colocando alguns áudios extras que seriam necessários, além do BG e de toda a locução da reportagem. E para encerrar, eu gostaria de falar da minha alegria em poder falar sobre esse tema, em contribuir com a discussão dos espaços de mulheres dentro do futebol e aí dentro da minha produção nesses 4 espaços especificamente, mas é claro, podendo também instigar novas pesquisadoras, novas estudantes, novas jornalistas em continuar pesquisando sobre mulher, sobre gênero, sobre rádio e sobre futebol, que isso é muito importante. Obrigada.